Excelências, sou o Gabriel Cardoso, eu venho da cidade de Santa Maria. Eu estou aqui em Porto Alegre já faz uma semana. Vim para um júri que nós tivemos no dia 6 e desde então não voltei. Se me cabe agora falar, se é o último a falar. Sei que os senhores estão cansados, eu também estou, mas eu ainda tenho que voltar para casa. Ainda tenho 4 horas de estrada depois de acabar aqui para voltar para casa. Eu tô com saudade de casa e a saudade foi tanta que eu acabei trazendo o meu escritório para cá. Trouxe todas as minhas coisas, trouxe a Ana, que é minha estagiária também, que por coincidência, minha esposa, e a Suzep está aqui para os presos, e eu tenho a minha Suzep aqui me cuidando. Mas, excelências, eu vou falando as coisas que eu tenho para dizer sobre esse processo e eu vou saudando enquanto eu falo, porque esse processo eu entendo que talvez eu não deva falar tanto para juiz, eu não devo falar tanto para promotor, eu não devo nem, se o tempo tivesse apertado, nem saudar os meus colegas, porque hoje não é a gente o foco. O foco são Vossas Excelências e esse processo. O que aconteceu nesse dia, que levou 3 pessoas à cadeia, uma pessoa presa injustamente, outros 2 presos, e tem que estar preso mesmo. Me desculpem, eu sou advogado de vocês, nomeado pela Defensoria Pública, vocês têm que estar presos porque vocês cometeram um crime. Mas o Ministério Público você passa nessa denúncia. Vocês cometeram um crime, por isso vocês têm que ser condenados. Mas vocês não tentaram matar ninguém, não tentaram matar 5 pessoas. E aí eu preciso dizer o que eu quero para esse julgamento. Quando a gente começa a estudar esse processo, eu começo a pensar qual pode ser a minha estratégia e o que eu preciso falar. E aí eu chego à conclusão que na maioria dos processos de júri que eu assumo, e eu tenho 8 plenários, eu comecei a fazer júri no dia 8 de junho de 2022, eu e o Ariel lá na cidade de Santa Maria. E desses 8 plenários que a gente entra e muitas vezes a gente não pede absolvição. Porque a gente não quer impunidade, porque a gente consegue ler o processo, ver as provas que tem, e aí com isso dizer, olha, isso aqui tem que ser absolvido, isso aqui não tem que ser absolvido, isso aqui tem que ser condenado. E às vezes é uma condenação pelo próprio homicídio. É pelo homicídio, pelo que fez. Tivemos um júri em Porto Alegre, nosso segundo júri, no mês de julho de 2022. E aí ali a gente pediu a condenação do nosso cliente, pelo que ele fez. Uma participação de menor importância, porque ele serviu para cobertar o homicídio. Tivemos outros júris lá na minha cidade, agora dia 10 de maio. Tivemos também, e a gente pediu a condenação do nosso cliente. Nosso cliente que matou uma situação, também nomeado pelo juiz. E quando a gente é nomeado pelo juiz, a gente não escolhe muito causa, porque a gente quer estar aqui no plenário. A gente decidiu lá no dia 8 de junho do ano passado que era isso que a gente ia fazer da vida. A gente ia estar no plenário de júri e a gente ia fazer da nossa vida, falar com os jurados e desfazer injustiça. A gente é advogado e a nossa profissão tem dentro dela fazer justiça. E daí fazer justiça é pedindo condenação quando tem que condenar, pedindo absolvição quando tem que absolver. E a gente não pede absolvição todo dia, não é toda hora. Às vezes a gente chega num processo e o processo está redondinho e tem que absolver. E daí são aquelas causas de exclusão da culpabilidade, por exemplo, no Código de Processo Penal, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal. Esse aí a gente pede absolvição porque a gente tem o que alegar. Mas aqui hoje, quanto a maioria dos crimes a gente não tem o que fazer. E aí eu preciso dizer, os 2 aí, ó, ela não. Os 2 têm que ser condenados, mas eles têm que ser condenados pelo que eles fizeram. O que eles fizeram? Roubo. Tentativa de homicídio? Não. Não. Só se a gente entende que uma bala é capaz de matar 5 pessoas. E aí eu penso assim, ó, bota 5 pessoas encarrilhadas, uma atrás da outra, e dá um tiro. Eu com toda certeza eu digo, eu posso ser o 5º, o 4º. Não vai parar 5 pessoas um tiro de 38. Com toda certeza. Ou a gente deve imaginar que esse único tiro foi fazendo assim, ó, para tentar matar 5 pessoas. Na verdade, o que aconteceu nesse processo, nesse dia, foi que o júri estava desesperado, correndo, com medo da polícia. Eles chegaram num lugar onde não tinha mais o que fazer. A polícia chegando atrás, desespero, saiu do carro com um tiro para cima. Porque daí os policiais... O que acontece? O policial falou, o que acontece quando alguém começa a atirar contra a brigada? O policial se ajeita e se abriga. Ele vai se abrigar porque ele não quer correr risco, ele tem uma vida, ele tem os filhos, ele tem todo mundo em casa. E aí ele vai se abrigar, vai olhar, e nesse tempo é o tempo suficiente para o júri fugir. Não fugiu, foi para... Só se ferrou nesse processo. Tomou um tiro na cabeça pelas costas, fugindo. Tinha que ter te entregado antes. Mas vocês estavam no desespero, a polícia já estava atirando. E aí a gente tem isso? Que aquele único tiro que ele deu era capaz de furar vidro do carro da brigada, furar a lataria e pegar nos policiais. Quem sabe fazer assim, ó. A única explicação
possível. Pega o motorista, pega o carona, pega o terceiro homem, pega o quarto homem. Deu. Daí sai pela janela e já pega os outros. Não tem como um único tiro tentar matar 5 policiais. É absurdo dizer isso. E aí, nisso, eu preciso dizer, condena então por quê? Pelo roubo. Pelo roubo, e aí eu preciso dizer, um único roubo. E eu vou explorar isso agora. Eu me apertei no tempo, estou até meio desesperado, Guigo. Mas assim, condenei pelo roubo, pelo que aconteceu. Condenei pelo tráfico. O tráfico aconteceu, eles tinham droga. Eles não negam, eles eram envolvidos. E para isso eles têm que tomar condenação. Pela receptação, eles sabiam que aquela moto era roubada, e mesmo assim compraram para usar. Condenem por isso. Mas agora, se a gente condenar por um único tiro, a gente fica vulnerável. A gente fica vulnerável para, por exemplo, depender se acontecer algum problema na nossa vida e a gente, de repente, chegar em um momento que a gente é denunciado por um crime e a gente não cometeu e não tem prova e é algo que não tem lógica, que é um tiro de arma matar 5 pessoas e a gente ser condenado por isso. Então eu digo, sou advogado e eu promovo justiça. Quando eu fiz o meu compromisso na OAB, quando eu peguei minha carteira de advogado, eu fiz um compromisso que eu ia defender a justiça. E hoje eu estou defendendo a justiça, pedindo uma condenação como deve ser. E aí, então, eu volto e saúdo a todos os presentes. Dr. Marcos, juiz de direito, recebo meus cumprimentos. E conheço desde o nosso primeiro júri ali, um dia antes, que vim aqui, fiz uma audiência, o senhor me nomeou como dativo naquela audiência. Sei que é um juiz muito respeitoso com a advocacia e o que eu disse no último júri agora, do dia 6, que o senhor está entre os grandes juízes que eu conheço, como juiz da minha comarca, tenho certeza. Um juiz respeitoso, um juiz que consegue manter os trabalhos em ordem. Receba meus cumprimentos, doutor. Obrigado. Doutor Marcelo, receba meus cumprimentos. O senhor é um promotor de muitos júris, não tem um décimo da sua experiência. Mas eu acho que hoje Vossa Excelência errou nessa denúncia. Errou, e aí a gente tem que pensar assim, ó, o senhor é promotor de justiça, o senhor tem que dizer assim, ó, vamos condenar pelo que tem, pelo que aconteceu. O que aconteceu? O roubo, o tráfico, a receptação. Não teve tentativa de homicídio. Receba meus cumprimentos, pela sua figura, por ser essa pessoa que está dentro do plenário, que com certeza é parte, assim, está entre os grandes tribunos do estado do Rio Grande do Sul. Mas tenho que discordar do senhor hoje em específico. Saúdo aos meus colegas, digo, há 1 ano e meio atrás a gente chorou abraçado, conversando sobre a vida. A gente se conhece de uma escola, essa aqui, a Escola de Criminalistas. Lá, advogados se reúnem, fazem um curso anual, se encontram mês a mês e vão melhorar, ser melhores advogados. A gente se encontrou ano passado, no início do ano passado, e ali a gente formou uma equipe, assim, né? A Ana está aqui e ela sabe que se eu for preso algum dia, e a gente nunca exclui essa possibilidade, para quem tem que ligar? Para esses dois, para o Ariel. Tem que ligar para o Ariel. Se for, eu sei que eu não vou ser preso acredito, por nada efetivamente matar alguém, cometer um roubo. Acredito que não. Acredito que se eu for preso algum dia vai ser por alguma questão profissional. Discutir com algum policial, em algum flagrante, eu vou madrugada para a delegacia, eu vou para o local do flagrante. Pode acontecer, mas esses números aqui são os números que, se acontecer algum problema comigo, vão ir. Eu sei que vão ir, eles vão pegar o carro deles e vão correndo para Santa Maria, para me tirar do que for. Então, eu sei que com isso eu posso contar e agradeço por terem me chamado mais uma vez nesse júri, que é o segundo já do mês. Mas, como eu falei, não são para eles, eu posso falar, posso rir. Acho que às vezes eu até erro em rir aqui no plenário, porque geralmente é uma situação muito triste que a gente tem aqui. É triste porque ou uma vida está perdida, uma vida morreu, né? Alguém morreu, alguém ou sofreu uma tentativa de assassinato, ou às vezes a gente tem pessoas que são presas injustamente. A gente tem pessoas que ficam 2 anos, 2 anos e meio presas preventivamente, aguardando um julgamento, e aí são soltas porque são absolvidas. E aí eu entendo que as pessoas também sofrem, o réu sofre também, esses réus aqui sofrem nesse processo. Sofrem, não falo nem da questão física do tiro que o menino ele tomou na cabeça de costas, não falo do teu tiro no braço, eu falo de estar preso. De estar preso sem saber o seu destino, sem saber o que vai acontecer. E hoje Vossas Excelências vão decidir isso. O que vai acontecer da vida deles. E aí, a responsabilidade de Vossas Excelências é enorme. Porque as Vossas Excelências julgam o processo de tentativa de homicídio e os outros.
decidem se por um acaso eles não vão passar 60 anos. Não sei que não vão passar 60 anos, vai ser 40 no regime fechado. Se vão ter uma condenação de mais de 60 anos. Porque a gente está falando disso hoje. A gente está falando de uma condenação que pode beirar 60 anos. Porque são 5 tentativas de homicídio qualificado com 2 qualificadoras. 2 roubos, 2 tráficos e uma receptação. É muita pena. É absurdo. Mas assim, ó, se a gente condenar pelo que tem, e a gente tem que condenar pelo que tem, e aqui eu digo que tem que condenar pelo que tem, eles confessam, eles sabem que tem que tomar a condenação. É por isso que ele vem e se retrata. Que o júri vem e se retrata. Porque ele, na cabeça dele, pensou assim, eu vou criar alguma coisa para isso não dar problema. Aí eu tive que sentar e começar a dizer, Júlio, só um pouquinho, tu vai pegar 60 anos, porque tu mente no plenário. Ele tinha mentido da primeira vez. Fala a verdade, eu quero a verdade de ti. E aí ele veio e contou a verdade, que é uma verdade sobre o que aconteceu, porque assim, ó, todas as histórias batem. Ela estava no carro, os policiais falam que ela estava no carro. Toda essa situação agora faz sentido com o novo depoimento dele. E aí eu até penso assim, ó, eu não sei se ele chegasse aqui e continuasse com a mentira e o doutor dissesse assim, ó, tem colidência e tem que dividir. Ariel Cardoso, tu vai defender o Júlio. Eu ia dizer, olha, Júlio, não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Porque eu venho pensando, Júlio, tu tem que ser condenado pelo que tu fez. E não por uma história que tu cria na tua cabeça. Então ele falou a verdade e essa é a história que tem que ser considerada. Porque essa história bate com o que tem dentro do processo. Mas eu volto. Vossas Excelências hoje decidem vidas. E para decidir vidas, eu preciso de um compromisso. E aí eu faço um compromisso com Vossas Excelências entre nós. Compromisso número 1. Nós vamos analisar esse processo com todos os pormenores dele. Nós vamos analisar o que tem de prova. O que tem de prova? Tem um tiro? É isso a prova. Ah, mas tem uma arma que está perdida, que não sabe onde está. Isso não é prova. Porque se a polícia quisesse, a polícia achava essa arma. Eu vim de uma escola militar. Eu sou cria da brigada, se a gente pode pensar nisso. Eu fui aluno do Colégio Tiradentes da Brigada Militar. E lá eu conversava com muitos policiais e por muito tempo eu quis ser policial. Até que eu descobri que eu queria fazer direito. Eu ia fazer direito para depois ser oficial da brigada. Porque eles nos passavam assim, não, você tem que fazer direito. E aí ali eles contavam essas histórias de apreensões que fizeram, de troca de tiro. E eles sempre diziam algo assim como, não existe arma perdida. Se a arma cai, a gente vai ficar lá até achar. Porque se a gente não achar, alguém vai achar. E não vai ser alguém do bem, vai ser um bandido que vai pegar essa arma e vai usar para matar alguém. Então, se é perdido uma arma em uma ação da polícia, a polícia fica lá até achar. Se tem que ficar horas, se tem que trocar plantão, mandar outro, eles vão lá e vão dar um jeito de achar. Porque essa arma, daqui a pouco, é usada para matar eles, é usada para matar o inocente. Então, essa história de, se tentou procurar por 20 minutos e não achou, não cola. Se a polícia quer, a polícia faz o esforço e acha. Porque se tinha uma arma mesmo, não era 20 minutos de procura. Sabendo que a Alvorada, o doutor falou mais cedo, aprendeu 100 armas no último ano. Então é algo que eles são bons nisso, eles poderiam ter feito. Não fizeram porque não existia uma segunda arma. Mas é por isso que a gente tem que se apegar nos pormenores desse processo. E aí então, esse é nosso compromisso. Vamos analisar o que tem de prova. E aí analisando o que tem de prova, a gente tem que pensar assim, ó, denúncia, análise verniz em cima do processo, olhar e dizer assim, ó, tem 2 com cara de bandido, desculpa eu ter que falar isso, tem 2 com cara de bandido, pau neles, vamos denunciar no máximo 2 roubos. Isso é verniz, isso é olhar assim, tem 2 caras de pobre que tem antecedentes, inclusive um só tem antecedentes, pau neles, vamos denunciar no máximo. O meu professor de processo penal, ele era assessor do Ministério Público. E ele dizia que, quando a gente estava estudando, ele dizia assim, quando a gente faz uma denúncia, a gente sempre pensa, se a gente tem dúvida entre 2 crimes, é o máximo, é o que tem pena maior. Depois, o advogado que se vire para explicar. E é isso que a gente está fazendo hoje. A gente está tendo que se virar para explicar uma coisa que a lógica diz que não pode existir, que é matar 5 pessoas com um único tiro. E aí se pega e denuncia os 2, cara de bandido, pobre, vieram numa situação triste, família desestruturada, e manda para a júri e a sociedade que resolva. É isso que aconteceu hoje. E aí eu digo, tem 3 advogados aqui, mas a gente está fazendo o papel da Defensoria Pública. E aí eu tenho que falar tudo que eu falo agora entre aspas. Eu admiro a Defensoria Pública faz um belo trabalho, mas é muita demanda para um defensor público. O defensor público da cidade de Alvorada está toda hora no plenário e ele não tem tempo de fazer tanto plenário, porque plenário precisa estudar o processo. E aí eles precisam nomear uns advogados para fazer. Porque eles não têm como fazer tudo. E aí, se esse
o processo do júri tivesse sido feito, por exemplo, por alguém com tempo e não trabalhando de forma genérica em massa, em escala, onde todo mundo que cai preso vai para a defensoria, eles não estavam aqui no júri. Porque lá, no início do processo, ele ia ter, antes da sentença de pronúncia, ele ia ter um advogado, uma advogada, qualquer pessoa ali batendo, não, isso não é tentativa de homicídio, é impossível matar 5 pessoas com um tiro, ali ó, desde o início. E aí ia acontecer que o juiz não ia pronunciar, mas daí então ia ser outro procedimento, ia ser o procedimento onde o doutor Marcos manda para um outro juiz, que é um juiz de vara criminal, mas que não é especialista em júri. Era isso que ia acontecer. Isso aconteceria se ele tivesse um advogado por ele, ou alguém ali batalhando, tentando alguma coisa. Eles não tiveram, porque eles estavam pela Defensoria Pública. Aí o que acontece? Nomeiam 2 semanas antes 3 guri que tem uma experiência que é isso aqui para fazer esse plenário para ele. A gente faz, estuda, a gente faz o melhor que dá. Mas a verdade é que se esse processo tivesse tido defensores desde o início fazendo tudo que dava por eles não estavam nesse momento. Não ia precisar eu estar aqui, eu vim de Santa Maria. Eu adoro vir para o plenário, mas não ia precisar. É triste estar aqui por causa dessa situação. Por causa de uma família ali desestruturada, por causa de tudo isso. Mas se eles tivessem, eles não estavam aqui. E aí agora imaginar assim, não, são bandidos faccionados, são grande coisa em facção. Não tem como imaginar isso. Se eles fossem alguém em facção e não fossem 2 bandidos pé de chinelo, não estavam aqui 3 arigó advogando para eles. E é isso que acontece. Eles não são nada. Eles cometeram um crime para roubar 400 pila. E eles têm que ser condenados, têm que pagar por isso. É isso aí que eles têm que ser condenados. Então, o nosso compromisso é analisar o processo e não fazer denúncia e não olhar o processo de forma verniz. A gente deixa esse olhar por cima assim, ó, tá bom, isso aqui manda para júri e eles que se entendam. Deixa para acusação. A gente tem que analisar, a gente tem que se virar para fazer alguma coisa nesse processo. Silências, nosso compromisso é esse. Mas mais do que isso, o nosso compromisso é muito parecido, e aliás, é uma coisa que os senhores já fizeram. No início desse julgamento, Vossas Excelências fizeram um compromisso do artigo 472 do Código de Processo Penal. O Dr. Marcos falou assim, concito-vos a examinar esta causa com imparcialidade. O Ariel bateu bastante no imparcialidade, mas eu bato no esta causa. A gente tem que analisar esse processo. E aí, quando a gente tinha processo físico, a gente pegava, balançava o processo, dizia assim, esse processo aqui, o que tem de prova aqui. Hoje não tem, hoje é tudo eletrônico. Hoje eu digo assim, Excelência, a gente tem que analisar o que tem de prova nesse processo. Não nos importa o resto. Não nos importa antecedentes deles. Tem antecedentes? O William tem antecedentes. Tem antecedentes. O Júlio não. O Júlio teve aquele homicídio ali que ele falou, foi arquivado o processo que ele teve envolvido. Foi arquivado. Não foi condenado, não foi pra frente. Tem antecedentes, mas isso não nos importa, porque o que nos importa hoje é aplicar o direito. É aplicar o direito, mas é aplicar o direito com lógica. Porque tudo está baseado na lógica. E aí a gente dizer assim, não tem como 5 pessoas sofrer uma tentativa de homicídio com um único tiro. Então é a lógica que vai pautar o nosso julgamento hoje, e a gente está nem aí para antecedentes. Isso não nos importa. A gente também não tem que pensar no que nossos vizinhos vão pensar, no que a sociedade espera de nós, que a gente bote esses caras na cadeia. A sociedade não espera nada de nós. Sabe o que a sociedade espera de nós? Que a gente aplique a lei hoje. O que é aplicar a lei? Ler o artigo 157, qualificado pelo uso de arma de fogo, e dizer condena pelo roubo. Lê o artigo 33 da Lei de Drogas e diz condena pelo tráfico. Mas a gente não vai ler o artigo 121, matar alguém, aplicar o tentado e dizer assim, eles tentaram matar alguém. A gente tem que aplicar a lei. Porque a lei, ela não é algo de ocasião que a gente diz assim, vamos aplicar hoje, amanhã não. A lei, ela é para sempre, ela é para todos. Enquanto essa lei é que vale, é isso que a gente tem que aplicar. Porque assim, ó, a mesma lei que eu quero que hoje aplique para esses dois é a lei que eu quero que aplique para mim se porventura eu cometer algum crime. E ninguém aqui está livre de cometer algum crime. Por exemplo, dirigir, às vezes tomar uma coisinha e dirigir. Ninguém está livre disso. De reagir a um assalto, matar o bandido e aí daqui a pouco, excesso. Não teve legítima defesa, tu te excedeu. A lei que a gente quer, que a gente vai aplicar hoje, é a lei que a gente quer que apliquem para nós, para nossa família. É a lei que eu penso, se o meu pai fizer alguma situação, eu ia falar um palavrão, mas se cometer algum erro, é a lei que eu quero que aplique para o meu pai. Porque a lei é para todos, a lei é assim, ó, não é algo de ocasião, assim, ó, hoje, esses aqui são feios,
já são bandidinhos, vamos aplicar para eles. Hoje nós vamos condenar pelo que não deve. Isso não existe. A gente tem que aplicar o que a lei diz. E a lei hoje, lendo o artigo 121, lendo o homicídio, a tentativa de homicídio, ela diz, não existe isso. Vamos condenar pelo que deve. E aí eu repito, e eu estou sendo exaustivamente chato nesse processo. Estou dizendo, condena pelo que tem. Roubo, tráfico, receptação. Tentativa de homicídio, não. Excelências, eu volto a falar que condenar pensando no que a sociedade pensa, e aí eu digo sim, é terrorismo penal. Não estou chamando ninguém de terrorista. Estou dizendo que isso é terrorismo penal. Quer dizer assim, ó, a sociedade está esperando que vocês prendam eles. Olha lá, condena. Daqui a pouco eles vão sair e vão matar alguém. Isso é terrorismo. Isso é tentar mexer com a cabeça de vocês, jurados. A gente não pode aceitar isso. Vossas Excelências têm que analisar o contexto inteiro. Tudo o que aconteceu. E analisando o contexto, a gente vê que não procede essa acusação. E aí eu tenho que entrar nos fatos. Como é que a gente está aí, Bico, de tempo? Doutor? 23 minutos. Os fatos. Vamos aos fatos, então. Aconteceu aquele roubo que eles cometeram e não negam. Eles foram lá, roubaram o mercadinho com uma arma. O cara do mercado usa uma arma. Aí ele diz que viu o outro. Sabe como é que a maioria dos assaltos ocorrem? Assim, ó. Não sei como é que eles fazem. Mas parece uma arma isso aqui. As pessoas na rua ficam com medo e entregam tudo. Dessa vez eles tinham isso. Eles tinham uma arma. A outra, o outro fez que ia puxar, enfim. O dono do mercado diz isso. E a gente teve esse roubo. Esse roubo aconteceu. E aí eu preciso dizer que a denúncia erra mais uma vez. Erra, sabe por quê? Porque a gente teve um roubo. Aí, Excelências, não concordem, não façam qualquer menção à pergunta que eu vou falar. Eles chegam lá e dizem, passa tudo, eles pegam o celular, pegam o dinheiro do caixa e vão embora correndo dentro do carro e fogem. O que aconteceu? Um roubo. Um roubo. Ah não, mas aconteceu dois, porque a gente quer pegar eles, botar eles na cadeia. Aconteceu dois roubos. Um porque eles pegaram o celular, que era do dono, e outro porque eles pegaram dinheiro. Como é que é dois roubos isso? É uma ação só, eles pegaram, roubaram, é uma coisa só. Pegaram o celular e o dinheiro. E aí veio o Ministério Público e denuncia dizendo assim, não, é um roubo porque pegaram o dinheiro do caixa e o outro. Olha a loucura da denúncia. Um roubo é por pegar o dinheiro do caixa e roubar pessoa jurídica, se a gente imaginar assim, e outro roubo é por pegar o celular da pessoa física que é o dono. Teve um roubo só. Teve um roubo só. E é isso que Vossa Excelência tem que prestar atenção na hora do julgamento. É um roubo só. Não tem dois, é uma conduta só. É como se daqui a pouco a gente evoluísse e se essa tese cola de dois roubos, daqui a pouco acontece um roubo e os caras pegaram nota de 10 e nota de 100. É dois roubos. São nota diferente. Daqui a pouco a gente está entrando numa loucura dessas. É um roubo só que aconteceu. O tráfico é a mesma coisa, mas eu vou por partes porque eu vou falando dos fatos. Fugiram. O mercado era muito perto da casa do William. O William falou que deu a volta na quadra, saiu, como é que foi, William? Ele deu a volta na quadra para despistar eles, ele subiu por cima pela principal e decidiu voltar para casa para poder cuidar da minha mulher. Ele fez um quadrado, passou em casa e pensou assim, ó. Nós dois, já conhecido pela polícia, eles sabem quem a gente é, sabem que a gente tem envolvimento. Nós dois dentro de um carro, é óbvio que vão parar o outro e tatuagem na cara. A polícia olha isso e vai dizer assim, ó, vou parar esses dois. É óbvio. Se eles não devem, não vou nem pensar. A polícia vai pensar assim, ó, eles devem sim, com certeza esses dois devem alguma coisa. E aí ele pensou, vou botar minha mulher do lado de uma criancinha de colo. Ó, tá aí, passa em qualquer blitz. E esse foi o erro dele. Porque esse erro dele de tentar usar a mulher para despistar a polícia estragou com a vida dela. Estragou com a vida dela. Ela está presa hoje por causa desse processo. Se ela está na cadeia hoje é por causa disso. É por causa... William, errou. Errou. Isso aí tu te entende que a tua mulher depois vai pedir desculpas com Deus. Porque tu errou. Ele tentou usar ela para despistar a polícia e ele ferrou a vida dela. Hoje ela corre o risco de pegar pena por 2 roubos, 2 tráficos e uma receptação. Ela não está no homicídio. Menos mal. Pelo menos houve assim, um pensamento. Não, ela não está no homicídio. Ela não está em nada. Ela era bode expiatório, ela era um fantoche.
E o que o Ariel fala e o que o Brigo fala é muito certo. As mulheres, nesse contexto de facção, de tráfico, sofrem. As mulheres entram com droga dentro dos presídios para satisfazer marido, porque marido mexe com a cabeça. Síndrome de Estocolmo, quase isso. As mulheres engravidam e daí a primeira coisa que fazem, já chegou inúmeras lá no escritório falando isso. Não, ô doutor, será que eu consigo não passar pelo raio-x? Os agentes penitenciários sabem isso. Será que eu consigo não passar no raio-x porque eu não quero ser revistada? Sei muito bem o que é isso. Quer entrar com droga dentro do presídio. Para venderem lá dentro, para o marido vender lá dentro. As mulheres sofrem nessa situação. E é isso que aconteceu. Ela está envolvida em tudo isso por causa do namorado e ela não tem que ser condenada por nada. Ela, vamos supor, nós vamos condenar ela porque ela pegou uma carona. Amante do marido. Que o marido disse, entra no carro. Não sei se foi assim, mas imagino que deva ter sido num tom não tão amigável. Não deva existir um tratamento tão cordial. Você entra no carro e vamos. Pega a criança. Foi isso que aconteceu. A gente não pode condenar ela por isso, por pegar uma carona. Isso não existe. E mais ainda, o entra no carro dele é algo em tom de mando, né? Ela não tem o que fazer não, dizer não, enfim. E ela é uma guria, 19 anos. 19 anos. Que idade tu tinha na época dos fatos? 19. Com 19 anos, não conhece nada. O que tu conhece? Saiu já do Rio Grande do Sul? Não conhece nada. Estudou até quando? Já houve interrogatório, senão a gente vai postergar isso. Mas eu tenho 2h30 para falar, eu falo, doutor. O senhor nessas 2 horas você não usou. Mas eu faço. Os meus 17h59 eu faço o que eu quiser. Ah, doutor, não. Circo não. Circo hoje não. Circo hoje não. Hoje sem circo. Hoje sem circo. Hoje sem circo porque tem inocente aqui. Sem circo. Sem circo. Quer voltar e falar? Espera. Tá, agora eu vou voltar a falar. O doutor vai parar de circo hoje. Seguinte. E aí então, ela não conhece nada. Nada de nada. E o homem manda e ela faz. E ela está aqui por causa disso hoje. E sabe quando o promotor me interrompe? Porque ele está desesperado, porque ele sabe que Vossa Excelência acreditam nisso. E aí ele quer botar uma mulher que tinha 19 anos, que porque o marido mandou fazer isso e aquilo e aquele outro, quer que bote na cadeia. Porque ele está desesperado, porque quando ele fala, é para tirar o foco de Vossa Excelência. Quando uma carroça vem longe fazendo muito barulho, é porque não tem nada dentro. É porque não tem acusação, é porque não tem o que fazer. Esse ditado existe. E hoje eles querem isso. Hoje ele quer isso. Que bote uma pessoa nada a ver com o crime na cadeia. Vamos botar quem tem que estar na cadeia, que é esses dois. E botar pelo que eles fizeram e não por tentativa de homicídio. E aí eu volto para os fatos que agora meu tempo é curto. Porque eu sou aparteado por desespero do promotor. Vamos lá. Aí eles saem em fuga. E aí chega um momento que não dá mais a fuga, não tem o que fazer. Durante esse caminho que entra Alvorada, sai de Alvorada, vai de mão, entra. Polícia atirando, carro todo furado. Eles param e o Júlio desesperado, pá, sai correndo. Não tentou matar ninguém. Eu não tenho nem o que falar sobre isso, mas todo mundo já bateu nisso. É desespero. Faz o que dá. E aí ele tá fugindo sem... É bem engraçado isso. Se ele tivesse confrontando a polícia aqui, ó, onde é que pega o tiro? Aqui, ó. Ele tava aqui, ó. De costa, tomou um tiro de costa. Esse é o problema que ele vai ter que carregar pra vida inteira aquela bala com ele. Se é que ele não vai morrer daqui a pouco por causa dessa bala aí. Quando tiver convulsão, qualquer coisa, tomou, tava errado. Condena pelo que ele tava errado. Pelo roubo. Condena por isso. Mas ele tomou um tiro de costa. Ele não estava trocando tiro com polícia nenhuma. Ele tinha uma cápsula só deflagrada. Ele deu um único tiro. Eu não sei que tanto tiroteio é esse, porque isso é muito engraçado. Os policiais vêm aqui e dizem, ah, não, foi feito, a gente tem que entregar a arma para ver quantos tiros a gente deu. Ninguém lembra quantos tiros deu. Nunca chegou a informação de quantos tiros foram dados. Foi dado muito tiro neles. Muito tiro. Tomaram muito tiro. Para mais de 60 tiros. Tá bom, espera aí um pouco. Tomaram muito tiro mesmo. E deram um só. Quem é que queria matar quem?
Não tô dizendo que os policiais queriam matar ele, os policiais só queriam parar. Os policiais estavam ali, ó, atirando. E aí depois, é engraçado porque no depoimento, nas conversas com eles, o que eles me dizem? Não, a gente estava tomando tiro desde Viamão. Porque foi assim, ó. Viamão, Vila Elza, eu não conheço aqui, desculpa. Vila Elza, Alvorada, vai Viamão, e eles ficam nesse trecho, nessa divisa, indo e voltando, tomando tiro. Os policiais estavam desesperados, queriam pegar eles. Os policiais sabiam quem era. A polícia sabe o que acontece. A polícia só não tem prova. E aí o policial precisa fazer algumas coisas que eles fazem, como eles tentaram esquentar aquele flagrante lá. Quando eu digo esquentar o flagrante, é dizer assim, ó, a gente sabe onde tem droga mocosada, isso é mocó, mocosada dentro de uma casa, e aí a gente vai pegar uma guria que parece ser quem entrega. É muito fácil dizer, a guria de 19 anos, a gente deu uma pressãozinha, uma conversadinha com ela, ela entregou tudo. E os dois baleados, né? Os dois baleados, um tiro na cabeça. Diz assim, não, ela nos entregou tudo. A polícia sabia onde tinha droga, já sabia tudo. E só disse, ó, é perfeita pra nós. Não tô dizendo que a polícia... Aliás, eu tô dizendo que a polícia está errada em fazer isso. Não tô dizendo que fizeram com intuito criminoso. Mas eu tô dizendo que a polícia fez assim, ó. Eu sei onde tem a droga, eu sim justificam os meios. Eu sei onde tem a droga, eu sei onde tem tudo. Eu só preciso que alguém me diga onde tem. Porque depois, se a polícia do nada chegar lá, invade aquela casa e quebra tudo e apreende um monte de droga, sabe o que acontece? Quem foi preso é solto. Porque daí violou o domicílio. Essa é a nossa lei. Gostando ou não, essa é a nossa lei. E aí os policiais precisavam de alguém para dizer que essa pessoa entregou. Foi isso que aconteceu. E é isso que a gente tem nesse processo. E aí é disso que deriva tudo. Então, eu volto. A denúncia que a gente teve é por 2 roubos que não deve prosperar de forma alguma. 2 tráficos, e aí eu digo, tinha droga dentro do carro, tinha droga no mochila do Júlio, e tinha droga na casa que a polícia esquentou aquele flagrante ali. Isso é um tráfico só. Porque se a gente pega o artigo 33 da Lei de Drogas, que é o que diz o que é tráfico, ele tem 18 verbos. Trazer, exportar, depositar, não lembro, são 18, é muita coisa, Tudo é tráfico daquilo ali. Eles traziam, eles tinham um depósito. É um tráfico só, a gente não tá falando de 2, tá falando de um só. Ah, porque a droga tava daqui a pouco a gente chega no momento que a droga tava numa sala, na outra sala, no banheiro. 3 tráficos, toma, porque a gente quer ver vocês na cadeia. A gente não quer a justiça, a gente quer justiceiro. E hoje o que o Ministério Público quer é que vossas excelências sejam justiceiros. O Ministério Público não vem aqui e diz assim, eu quero que vocês façam justiça. Não, porque não tem prova. Ele também diz assim, eu quero que vocês sejam justiceiros e condenem sem prova e sem ter o mínimo de lógica nesse processo. Eu não. Eu peço justiça. Condena pelo que tem, pelo que eles fizeram. E aí é importante isso, porque daí a gente sai daquele papo de terrorismo penal maluco, de daqui a pouco se condena pelo que tem, daqui a pouco eles estão na rua. Aí essa conversinha mole, as vossas excelências não condenarem pelo que tem. E aí a gente passa de uma pena que pelo que tem, só pelo que tem, o juiz provavelmente vai dar uma pena de uns 20 anos para eles. 2 roubos, sabe qual é a pena do roubo? 7 a 18. Aplicamos só um, vamos supor, que é o que eu peço a vocês. 18 anos. Vamos aplicar 10. Brincando 10. Tráfico, 5 a 20. 10 de novo, vamos botar. É 2, vamos botar só 1. Temos 20 anos aí. Receptação 1 a 4. É uma pena que pode ser de 60 anos, que é o que o promotor quer, e aí vocês vão analisar e fazer justiça. E aí dá 20 e poucos anos. Ninguém vai sair amanhã da cadeia. A progressão de regime, eu vou dizer assim, ó, excelências, acima de 8 anos é regime fechado. Paga pelo que fez. Acima de 8 anos fica no regime fechado. Vai sair daqui a muito tempo. Sei lá, assim, ó, 40, quanto é 40% de 24? É muita coisa. 22, 2 quilos, 8 anos. 8 anos no regime fechado. Aplicando a justiça. Está preso a 2 já. 8 anos no regime fechado. Mais até, porque eu tenho certeza que o juiz vai pesar a mão, porque, pelo menos o William, porque o William tem antecedentes pela mesma coisa. O William vai tomar uma condenação grande. Vai sair quando tiver que sair. Porque é a lei. E a lei, ela é a lei. Ela não é, hoje a lei é para ele. Porque a lei é para todos. A lei é para mim, é para ti.
A lei é para se eu for condenado, eu tomar aquilo que está ali, para não fugir, para não ter medo de repente eu chegar aqui, o doutor Marcos ser muito bom, me dá um pouquinho a pena, mas de repente eu ir ali no juiz de Santa Maria, ele ser muito ruim, e aí me dá 30 anos por algo que a pena é 12. A gente tem que analisar a lei. E aí, excelências, é isso que eu peço para vossas excelências, usem a lógica, um tiro não mata 5, o Júlio fez um único disparo e um disparo não mata ninguém. Então, tentativa de homicídio não. Não venham com essa história, que essa história não cola. Vossa Excelência tem que dizer isso. Ninguém mata 5 pessoas com um único tiro. E é engraçado que o delegado, que é alguém que tá lá no dia a dia, vê as trocas de tiros, vê tudo, é ele que recebe. O delegado, a gente diz que ele é um misto entre o policial que troca tiro e o juiz. Porque ele faz essa questão de tipificar, de dizer qual crime ocorreu, e de trocar tiro também. O delegado faz tudo, bem dizer. E aí o delegado que vive com tudo isso, diz assim, ó, é só uma tentativa. Uma tentativa, porque não se tenta 5 vezes com uma... E ele disse isso sabendo que os policiais chegam na delegacia e falam a versão que é melhor para eles. Porque o policial é parte no processo também. O policial, se por um acaso se entende que eles não cometeram nada e que o Júlio tomou um tiro na cabeça de costas, Júlio andando tomou um tiro na cabeça de costas, os policiais são condenados por abuso de autoridade, por tentativa de homicídio. Aí o policial dá uma ajeitadinha. Toma, o tiro ocorreu? Ocorreu. Foi pra cima, porque ninguém dá um tiro assim, ó. Tem aqui uma viatura e eu fui olhar o tamanho do Corolla. Vamos imaginar que é um Corolla da brigada, 1,5 metro, 1,5 metro, não pega em 3 metros. Deve ser meio cego para não conseguir. É isso que a gente tem. Não pegou nenhum tiro no carro. E aí então a polícia dá uma ajeitadinha, porque senão é eles que vão sofrer. Acho que está errado o policial sofrer por tão pouco, não estou dizendo que nesse caso seja tão pouco, mas está errado também dar uma ajeitadinha. A gente tem que contar o que aconteceu. O que aconteceu não é para tentativa de homicídio. Então, excelências, eu e os meus colegas pedimos justiça. Justiça é diferente de justiçaria. A gente quer justiça. Condena pelo que eles fizeram, pelo que eles devem ser condenados. Um único roubo, porque é uma ação só, pegaram o celular, pegaram dinheiro. Um único tráfico, porque a droga era toda da mesma pessoa e tudo deles ali, e estava só armazenada em locais diferentes. E a receptação. Tentativa de homicídio não. Porque isso não aconteceu, isso é lógica. Excelências, façam justiça nesse julgamento. Meus colegas querem alguma coisa mais? Defesa, certo? Sua fala e agora a gente volta só na tréplica.